Resumo da novela Terra Nostra. Só que antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Com essas ações vocês ajudam no crescimento e fortalecimento do nosso canal aqui no YouTube. E a melhor parte é que não vai te custar nada. Família, vocês podem comentar o que quiserem. Folha, pedra, o nome ou o clima da sua cidade. Então eu conto com a ajuda de vocês. Isso. Segunda, 23 de março. Leonor e Bartolo se alegram ao ver Angélica e se surpreendem ao saber da venda da fazenda. Francesco pensa em vender algumas terras, recuperar algum dinheiro para evitar a falência da casa bancária. Maria do Socorro ironiza porque Gomercindo acredita na recuperação de seu dinheiro. Naná se perturba ao saber que José Alceu e Tizil cruzaram com Gomercindo na rua. Antenor tem a impressão de já conhecer Josué. Hortência começa a sentir as dores do parto. Rosana está decidida a esquecer Mateu. Dolores faz o parto e nasce a filha de Hortência e Amadeu. Matilde assusta Leonor ao dizer que Augusto deve estar tendo um caso com Florinda. Amadeu comemora a chegada da filha. Terça, 24 de março. Amadeu e Hortência festejam a chegada de Maria Dolores. Passam-se alguns meses e os colonos comemoram. Gomercindo comprou todo o café deles. Angélica sorri, aliviada. Augusto critica a decisão do sogro. Francesco se preocupa com Marco Antônio, que não volta de Manaus. Janete também quer saber do filho, mas Josué insiste que ela não fale mais de Marco. Amadeu brinda a sua libertação num grande jantar na pensão. Na colônia, todos dançam a tarantela numa animada festa. Paola se anima com a melhora na venda de macarrão. Tizil e José Dirceu voltam a estudar. Gomercindo teme nova queda do café, porque aí sim, será a ruína. Mateu começa a trabalhar no Moinho Matarazzo. Augusto faz planos de ser governador. Bartolo teme que os colonos voltem para a Itália. Quarta, 25 de março. Naná fica em pânico ao ser reconhecida por Gomercindo, na rua. Mariana e Rosana vão ao orfanato. A fábrica de Paola está funcionando a pleno vapor. Damião aconselha a irmã a não fugir mais uma vez e enfrentar o problema. Bartolo defende Gomercindo perante os colonos, que ameaçam voltar para a Itália. Augusto e Angélica fazem as pazes. Mateu está muito feliz com o novo trabalho. Matilde avisa que não volta para a Europa. Gomercindo comemora a venda de todo o seu café, mas Angélica fica triste porque o pai prefere que ela não volte para a fazenda. Num jantar com Francesco, Gomercindo pergunta sobre Naná e fica sabendo que ela é a mãe de José Alceu. Quinta, 26 de março. Naná desaparece na hora de servir o jantar, para não dar de cara com Gomercindo. Damião e Antenor obrigam-na a enfrentar a situação. Naná encara Gomercindo e conta que está casada com Antenor, pai de seu filho. Maria do Socorro tem uma crise de ódio ao saber da escrava. Gomercindo afirma ter certeza que José Alceu não é seu filho. Francesco se agonia por estar sem notícias de Marco Antônio. Angélica e Rosana se chocam ao saber que o pai encontrou-se com Naná. Juliana está preocupada com o sumiço do ex-marido e pede a Mateu que, quando ele voltar, resolvam de vez a situação deles. Sexta, 27 de março. Mateu não entende, mas Juliana explica que eles devem se dar bem por causa dos filhos e parar com os ciúmes e ódio. Gomercindo fica aturdido quando Antenor conta que Naná perdeu a criança que esperava quando fugiu da fazenda. Naná teme encontrar-se com Maria do Socorro. Sesquim elogia Augusto. Amadeu propõe comprar lotes de Francesco. Os pais de Matilde vão embora, mas ela decide ficar. Paola se preocupa com o desespero do marido, que continua sem notícias de Marco. Maria do Socorro, em conversa com as filhas, admite não guardar rancor da ex-escrava. Angélica, no entanto, jura não querer ver Naná. Janete espera por Josué, que chega tarde e é grosseiro com ela. Sábado, 28 de março. Juliana aceita conversar com Rosana, desde que seja a sós. Amadeu avisa Hortência que vai construir um dos sobradinhos para que eles morem lá. Tizil e José Alceu brincam com Aninha e Aurora.
Gomercindo se preocupa com o futuro de Rosana. Leonora propõe que ele tenha uma conversa com a filha. Antenor se preocupa com a história de Josué e pensa em contar para Francesco. Augusto se queixa das atitudes de Angélica e Maria do Socorro pede que ele seja paciente. Marco Antônio volta, cansado, com a barba por fazer, mas com espírito renovado, decidido a mudar a vida do pai. Aqui uma dica importante. Você quer saber em primeira mão o que vai acontecer nos próximos capítulos da sua novela favorita? Os meus canais, Amamos Novelas e Novelas da Globo, vai antecipar em primeira mão os resumos do que vai rolar em todas as novelas da televisão brasileira. Então, para ficar por dentro de todos os spoilers, é só clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora eu entendi! Agora eu entendi! Segunda, 30 de março. Francesco e Marco se abraçam comovidos e depois brindam a volta. Antenor lembra de mais detalhes sobre o pai de Josué, que teria perdido a fortuna para o pai de Janete. Gomercindo confessa aos compadres que está arrependido de ter comprado a casa em São Paulo e que seu desejo é ser enterrado na fazenda. Marco Antônio procura Rosana, segura-a fortemente, dá-lhe um grande beijo e pede-a em casamento. Dolores se aborrece ao saber que a filha pensa em se mudar. Rosana estranha o atrevimento de Marco, o seu novo jeito rude, mas sucumbe. Terça, 31 de março. Rosana finge estar aborrecida, mas Angélica tem certeza que a irmã ficou encantada com o novo comportamento de Marco. Francesco fica alegre quando o filho retoma o trabalho no banco. Marco fica chocado ao saber da falência das fábricas. Josué se abre com Antenor, quando ele diz tê-lo reconhecido. Janete se choca ao saber por Luiz o verdadeiro nome do marido. Maria do Socorro fica perplexa ao saber de Marco e Rosana. Gomercindo está decidido a voltar para a fazenda, mesmo que sozinho. Francesco nem acredita quando o filho avisa que vai voltar a viver com Rosana. Quarta, 1 de abril. Rosana confessa à mãe que está tentada a voltar a viver com Marco. Gomercindo passeia pela sua fazenda, sentindo-se mais do que nunca em casa. Bartolo declara todo o seu amor a Leonora. Janete pressiona Josué e ele relembra do passado, um jogo de pôquer muito alto que reuniu os dois barões do café, a aposta alta, a perda da fazenda numa só jogada e o suicídio do pai. Conta também que anos mais tarde soube que o pai de Janete havia roubado. Janete refuta que seu pai também perdeu tudo no jogo. Josué percebe que ela também foi vítima, desiste da vingança e declara todo o seu amor. Quinta, 2 de abril. Francesco fica satisfeito ao ver o filho elegante de novo, com a barba cortada e de terno. Juliana se espanta ao saber dos planos de casamento de Marco. Rosana recebe flores do pretendente e adora. Josué e Janete continuam em clima de muito romance. Paula pede que Francesco não entregue todo o dinheiro de Anacleto, que insiste em voltar para Sicília. Augusto leva Marco até a mansão e Maria do Socorro trata-o friamente. Na rua, Marco agarra Rosana e dá-lhe um beijo. Francesco pede ao filho que aceite o novo casamento de Janete. José ao seu escuta a conversa de Damião e Tizio e descobre ser filho de Gomercindo. O pai chega de viagem e Rosana finca pé, quer voltar a viver com Marco. Sexta, 3 de abril. Gomercindo ameaça colocar Marco para fora a pontapés, se ele aparecer para conversar. Tizio conta tudo para José ao seu. Marco visita Janete. Francesco conta para o filho a história do pai de Josué. José ao seu observa Gomercindo de longe. Angélica e Augusto intercedem por Marco, mas Gomercindo não quer nem conversa. Antenor estranha as perguntas que José Dirceu faz sobre o passado. Anacleto ameaça mais uma vez viajar para Sicília e Francesco promete dar-lhe todo o dinheiro logo. Marco Antônio trata Juliana com frieza quando vai à pensão ver Aninha. Mateus chega e se irrita, mas Marco acalma-o e propõe uma conversa entre amigos. Sábado, 4 de abril. Marco Antônio conversa a sós com Mateus e sela a paz entre eles. Os dois se despedem com um aperto de mão e uma promessa de amizade. Rosana pede a Maria do Socorro que ajude-a a convencer o pai. Matilde sente falta dos pais.
Janete se esquiva do abraço de Josué, pois continua suspeitando das intenções dele. José ao seu puxa conversa com Gomercindo, que estranha a atitude do garoto. Tizil se impressiona com o jeito emocionado do primo após ver o pai. Gomercindo mostra-se irredutível quando Maria do Socorro intercede pela filha. Marco Antônio chega na mansão decidido a conversar com Gomercindo. Rosana pede que ele espere por um momento mais adequado. Marco propõe que ela deixe a casa e venha morar com ele sem precisar do consentimento do pai. Francesco teme as atitudes do filho, que está morto de raiva de Gomercindo. Angélica se surpreende quando Rosana confessa estar disposta a fugir com Marco. Francesco se empolga com a proposta de Patrícios, fazer uma cooperativa de refinadores de açúcar. Florinda se encanta com Marco, mas sabe se manter no seu lugar, como recomenda Mariana. Padre Olavo, que continua sem batina, visita a fazenda. Gomercindo avisa Francesco que não quer conversar com Marco. Rosana tem certeza que está apaixonada por Marco e garante que, se preciso for, vai fugir com ele. Rosana garante que jamais voltaria para Mateu e que agora só se interessa por Marco. Gomercindo não muda sua posição, apesar do pedido de todos. José ao seu insiste para que Tizil conte tudo o que sabe sobre a sua origem. Os colonos surpreendem Bartolo ao afirmar que vão colher a próxima safra em regime de ameia. Matilde sonha em casar com um brasileiro como Augusto. Janete propõe a Josué que os dois juntem o que têm e iniciem mesmo uma nova vida juntos. Marco avisa ao pai que vai viver na casa que era de Paula assim que se juntar com Rosana. Angélica ouve escondida discurso de Augusto e adora. Mateu briga, perde o emprego e avisa a Juliana que agora é um anarquista. Lembrando que os resumos podem sofrer alterações de acordo com as edições feitas pelas emissoras. É mesmo, é? Se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário. Isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Também vou pedir para compartilhar o nosso trabalho, nos grupos de Facebook e WhatsApp, e também com alguém que curta novelas, eu conto com a sua ajuda.